que não, é porque quando fazem salat, eles quando levantam para o qiyam, usam os punhos. A gente diz que isso faz parte da sunna. E todo aquele que é verdadeiro muçulmano, verdadeiro crente, é convidado a estudar. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الدعوة السلفية في موزambique apresenta com o tema a diferença entre o crente real e o hipócrita, khutbah de Jum'ah do dia 10 de dezembro de 2021, presidida pelo nosso amado e Ustaz Abu Anas, hafidhahullahu ta'ala, wa barakallahu fihi. ركب الشيطان فيها أكتاف المشايخ والدعاة فنطقوا بلسان إبليس وزينوا الباطل للعوام فأخرجوا القاعدة الشعبية المستقرة وما كانت لتخرج لولا أن قلقلوها وأثاروها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Respeitosos irmãos, no nosso khutbah de hoje, inshallah tabaraka wa ta'ala, falaremos sobre um aspecto muito importante que é necessário que cada muçulmano preste muita atenção. Falaremos hoje, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, acerca do verdadeiro crente e do munáfico. E o que nos levará a materializar este tema, a perceber esta diferença, é uma passagem que ocorreu no tempo de Nabi alayhi salatu wassalam, entre um homem dentre os Ansar que alegava ser muçulmano, enquanto era um hipócrita, e outro homem judeu. Houve uma divergência entre essas duas pessoas, uma divergência muito severa. Então, o judeu disse para aquele homem que alegava ser muçulmano: Baini wa bainaka Muhammad. Olha, vamos até Muhammad para que ele julgue entre nós esta nossa divergência, para que ele nos traga uma solução desta nossa divergência. Então, o homem que alegava ser muçulmano, em resposta disse: não, Baini wa bainaka al-Yahud. Não, entre mim e tu estão os judeus. Quer dizer, vamos até os judeus para que eles julguem entre nós esta nossa divergência. Então, estes dois homens concordaram em ir até Juhayna diante de um adivinho para que ele julgasse entre eles a divergência. Foi quando Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seguinte versículo: Alam tara ila alladhina yaz'umun annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Já reparaste, ó Muhammad, para a situação daqueles que alegam crer no que te foi revelado e alegam crer no que foi revelado antes de ti. Quando há uma divergência entre eles pretendem julgar com base no Taghut, sendo que eles foram ordenados a descrer no Taghut, no Batil. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. E desta forma, o Shaitan pretende desviá-los do caminho da verdade. É desta forma que o Shaitan pretende desviar a eles do caminho da verdade. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. O que será destas pessoas que alegam ter imã, que alegam ser muçulmanas, mas quando chega a hora de tomar Allah e seu mensageiro como juízes, eles recorrem ao Taghut. O que será deles quando um infortúnio, um musiba, uma tragédia os açoitar? E depois eles virem até ti, ó Muhammad, jurando por Allah subhanahu wa ta'ala, que eles não pretendiam com isso senão o bem e a concórdia. Meus irmãos, é uma situação muito triste que a gente vive hoje em dia. E quem ponderar nestes versículos que a gente acaba de mencionar, verificará ou perceberá de forma clara que há muitos muçulmanos com este comportamento. Hoje, há muita divergência na nação islâmica. Muitos grupos, cada grupo chamando para o seu lado, alegando estar com a razão. Então, qual é o sabil? Qual é o caminho para se sair desta divergência? Hoje, quando há uma pequena divergência, o que nós notamos nos dias de hoje, fulano é Al-Shabaab, porque fulano é Kharij, porque fulano é extremista, assim julgamos nossos assuntos, com base no Hawa. Sendo que Allah subhanahu wa ta'ala disse para nós, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. E qualquer divergência que ocorrer no vosso seio, então saibam que a decisão final pertence a Allah subhanahu wa ta'ala. E onde estão essas pessoas? Relativamente ao versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay, farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minun billahi wal yawmil akhir, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Ó vós que credes, obedecei a Allah e obedecei ao mensageiro e às autoridades dentre vós. فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. E sempre que vocês divergirem num determinado assunto, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Recorram, levam este assunto até Allah e seu mensageiro. Levar o assunto até Allah é ir até o livro de Allah. O Corão não foi revelado em vão. É para julgar entre nós. É para servir de base para nós em todas as situações da nossa vida. O Rasul, e levar o assunto ao mensageiro significa levar a sunnah autêntica de Nabi alayhi salatu wassalam. Qual é a nossa situação hoje? Qual é a nossa realidade hoje? Nos marginalizamos, nos atribuímos alcunhas sem necessidade. O livro de Allah subhanahu wa ta'ala está diante de nós. Alegas algo, tens uma determinada crença, uma determinada opinião ou uma posição, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tragam as vossas provas, se na realidade vocês são verídicos. Se vocês alegam que a verdade está convosco, هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Tragam as vossas provas, se na realidade vocês vós sois verídicos. Allah subhanahu wa ta'ala faz essa questão ao seu mensageiro, alayhi salatu wassalam. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayk. Já reparaste na situação desta gente que alega crer naquilo que te foi revelado, ó Muhammad, e no que foi revelado antes de ti? Quer dizer, alegam crer no Corão e na Sunna. Alegam ser seguidores do Corão e na Sunna.
é uma alegação falsa, é uma censura feita por Allah subhanahu wa ta'ala relativamente a pessoas que têm este tipo de comportamento, que quando vê uma situação na religião com o seu irmão, além de julgar, ou ao invés de julgar com base no livro de Allah e na sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, o que é que acontece? Insulta, chama nomes, persegue, combate, faz calúnias acerca do seu irmão. Por quê? Se Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que tu alegas crer nele, crer no livro que ele revelou, deu-te uma orientação: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. E qualquer divergência que vocês tiverem, saibam que a decisão final, quem dá razão ao outro, é Allah subhanahu wa ta'ala. É a mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala revelou. Por mais que esta verdade vai contra si, vai contra seus próprios pais, seus familiares próximos, é obrigatório que na qualidade de muçulmano tu voltes para esta verdade. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Ó vós que credes, كونوا قوامين بالقسط, sejam firmes ao bem da justiça. شهداء لله, sendo testemunhas por Allah subhanahu wa ta'ala aqui na face da terra, sendo testemunhas para Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, por mais que esta verdade esteja contra vós, aquilo que vocês gostam, aquilo que vocês acham certo, أَوِ الْوَالِدَيْنِ, e por mais que esta verdade esteja contra os teus próprios pais, وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. E sempre que vocês quiserem julgar um assunto, não olhem: este é rico, vamos defender a ele por ser rico, ou este é pobre, vamos ter pena dele porque é pobre. Não é isso que Allah subhanahu wa ta'ala quer. O que Allah subhanahu wa ta'ala quer e exige dos seus servos é que eles ajam em defesa do haqq, da verdade, e repudiem o batil, a falsidade. Esta é que deve ser a característica do verdadeiro mu'min: procurar a verdade, por mais que esta verdade vá contra as suas próprias convicções, por mais que esta verdade vá contra as pessoas que ele mais ama, por mais que esta verdade venha por parte das pessoas que tu mais detestas, tens a obrigatoriedade, a obrigação de acatar a verdade e submeter-se à verdade. Foi por causa da verdade que tu foste criado, foi por causa da verdade que tu foste criado, e é pela verdade que tu deves viver. Não olhe para quem te traz essa verdade, por mais que seja alguém que tu não gostes, é obrigatório tu aceitares a verdade. E nunca aceite o batil, por mais que a pessoa, ou por mais que ele seja trazido por alguém que tu amas neste mundo. Meus irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo, falando acerca destas pessoas que dizem ser muçulmanas, mas quando chega a hora de ikhtilaf, hora de divergência, eles não julgam com base no Sharia de Allah subhanahu wa ta'ala, correm para a polícia, para os tribunais, vendem os seus irmãos muçulmanos porque eles defendem opiniões contrárias às deles. Allah subhanahu wa ta'ala fala deles, dizendo: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, e quando é dito para essas pessoas: تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ, venham todos vocês para aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, quer dizer, venham vermos, venham para vermos o que está no Coran, وَإِلَى الرَّسُولِ, venham para a Sunnah, para o Hadith Sahih de Nabi alayhi salatu wassalam. O que é que acontece com essas pessoas? رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا, tu vês os munafiqin. É assim que Allah subhanahu wa ta'ala chamou essas pessoas que têm este tipo de comportamento. Dizer que eu sou muçulmano, eu sou mu'min, faço parte dos Ahlus Sunnah wal Jama'a, mas quando lhe convém vir as costas ao livro de Allah e a Sunnah do seu mensageiro, segue seus caprichos, opiniões de fulano e beltrano,
mesmo às vezes estando ciente de que ele não está com a verdade. Então saiba que é desta forma que Allah subhanahu wa ta'ala qualifica essas pessoas. Ra'aita al-munafiqin yasudduna anka sududa. Tu vês os munafiqinas afastando-se de si com desdém, muito desprezo, com aversão, quando eles são chamados para o livro de Allah e para a Sunnah, o seu mensageiro. Então, meus irmãos, é responsabilidade de cada um de nós educar a sua alma, educar o seu nafsi no amor à verdade, educar o seu coração a amar a verdade, por mais que ela venha por parte de pessoas que tu mais detestas. E é obrigação de cada um de nós treinar o seu nafs, treinar o seu coração a rejeitar o batil, a falsidade, por mais que ele venha por parte das pessoas mais amadas por ti. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بأثره اقتدى وبأثره اكتفى أما بعد. Respeitosos irmãos, a rejeição das evidências que vêm do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam, isso faz parte do nifaq. E quem disse é Allah subhanahu wa ta'ala, conforme vocês puderam acompanhar no versículo supracitado. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ وَرَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. E quando estas pessoas são chamadas para Allah, para o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e para a Sunnah do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam, tu vês os munafiqun, foi assim que Allah subhanahu wa ta'ala chamou. Vejam no Surah An-Nisa, encontrarão Ra'aita al-munafiqun ou munafiqin yasudduna anka sududa, te rejeitando. Logo, há um proveito que a gente tira deste versículo, que um dos sinais para a gente detectar a veracidade do imã da pessoa é nós chamarmos a pessoa para o livro e para a Sunnah, chamarmos a pessoa para o Alcorão e para a Sunnah de Nabi alayhi salatu wassalam. E se a pessoa se rebelar, a pessoa virar as costas e desprezar, entra neste versículo, porque se tashabbahu bil munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala diz: innal munafiqin fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajida lahum nasira. Na verdade, os munafiqin estarão no piso mais ínfimo do fogo do inferno e tu jamais encontrarás socorredores para eles. E diz ainda Allah subhanahu wa ta'ala: bashiril munafiqin بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Dê boas novas aos munafiqin e que na verdade eles terão um doloroso castigo. Quem são esses munafiqun? São aqueles que deixam os crentes e se alinham aos kufar contra os crentes. Estes terão um doloroso castigo. Falamos dessas pessoas mesmas que, sem provas palpáveis, acusam seus irmãos de pertencerem ao grupo Al-Shabaab, só porque dizem qala Allahu wa qala Rasuluhu qala Sahaba. Só por isso, nada mais. Ou eles dizem que não, é porque quando fazem salat, eles quando levantam para o qiyam, usam os punhos. A gente diz que isso faz parte da Sunnah. E todo aquele que é verdadeiro muçulmano, verdadeiro crente, é convidado a estudar. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. Perguntem aos sábios se vocês estão numa situação de ignorância. Não disse acusem falsamente. Não disse marginalizem sem justa causa. Se você não sabe uma determinada coisa, se uma determinada matéria do din é novidade para si, não significa que a pessoa é terrorista, você que é jahil. Você que não sabe, irmão, então qual é a solução para isto? Pergunte, inshallah saberás. Dizem porque não levantam as mãos no cada takbir. É um dos sinais do Al-Shabaab. A gente diz que não. Foi assim que Nabi alayhi salatu wassalam fez o seu salat.
Nabi alayhi salatu wassalam fez desta maneira o salat. Vejam Bukhari, hadith de Malik ibn al-Huwairith e outros. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند كل تكبيرة. Nabi alayhi salatu wassalam também tinha o hábito de no salat levantar as mãos em cada takbir. É uma questão do muçulmano ter aquela cultura de guiar-se pelo conhecimento. O conhecimento é a única luz que te fará enxergar a verdade, que te fará te precaveres da injustiça. Diz Allah subhanahu wa ta'ala: وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Na verdade, ó Muhammad, nós te revelamos um ruh, que é o Coran. Disse Imam Sa'di, rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala chamou o Coran de alma, porque é através da alma que os corpos ganham vida. E é através do Coran que os corações ganham vida. Para dizer que um coração que não tem Coran é um coração mayit, é um coração morto. E tu, ó meu irmão muçulmano, nunca deves ficar satisfeito com a ignorância. Nunca deves ficar satisfeito em ter um coração morto. Allah subhanahu wa ta'ala te revelou um livro. Siga este livro. Aprenda este livro. Ittabi'u ma unzila ilayka min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. E temam Allah subhanahu wa ta'ala antes de acusarem, antes de marginalizarem os vossos irmãos muçulmanos. Procurem provas. O Islã anda desta maneira com burhan. Allah subhanahu wa ta'ala deixou claro: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ok, irmão tem uma opinião e outro tem outra opinião. Não é motivo de guerra. Não é motivo de guerra. É só exigirmos provas. Qual é a tua prova? Onde é que está escrito no livro de Allah? Onde é que está escrito na sunna de Nabi alayhi salatu wassalam? Qual é o sahaba que fez ou percebeu desta maneira? Se a pessoa for verídica, te apresentará as provas e assim acaba a divergência. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Levantem-se para o vosso salat. Yarhamukumullah.